Olá, aqui mais uma vez com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje resolveremos mais exercícios com modelagem de sistemas de 1 grau de liberdade, utilizando hoje a mecânica lagrangiana. Vamos lá. Bom, o sistema que a gente vai trabalhar tem essa configuração aí, né? Então a gente vai determinar a equação do movimento utilizando a mecânica lagrangiana com respeito à coordenada x. Eu poderia escrever aqui em qualquer uma das coordenadas, já que o sistema é de 1 grau de liberdade só. Bom, então consiste aqui de dois discos, né, que rolam sem escorregamento aqui nesse piso, com as massas M1 e M2, ângulos que descrevem φ, beta, o ângulo de translação aqui da massa M3 e uma movimentação dentro de uma guia sem atrito aqui dessa barra amarela. É uma barra, então não tem escorregamento. A guia vertical não tem atrito. Essa barra M4 aí é homogênea com comprimento L. A barra rígida, essa branquinha aqui, ela é de massa negligenciável e pivotada exatamente no meio. E essa haste que comunica o movimento da barra com massa negligenciável até a extremidade oposta da barra M4, é uma barra rígida também com massa negligenciável. E os discos em rolamento puro. Tá? Então, assim, o sistema é isso aí. Né? Ele de forma animada. Então percebam, né, que um detalhe importante aqui é que essa barra ela não está pivotada. Né? A extremidade superior dela ela corre na guia. Então não é um pêndulo, né? Não é um pêndulo clássico de pivô fixo. Tá? Então a gente tem que prestar muita atenção. A gente vai lançar a mão dos conhecimentos produzidos por esse cidadão aí, certo? Para que nós consigamos atingir nosso objetivo. Bom, então a gente vai fazer aqui uma análise cinemática, que é inerente, né? Não tem jeito de não fazer quando se trata de mecânica analítica, né, já que é um método baseado em energia. Então a gente tem uma configuração geral aí do movimento, né, a gente colocou a massa horizontal aí, essa placa, né, se deslocando para a esquerda, então toda a movimentação fica em função dela. Então olha só, então ela se movimentou para a esquerda, né, e perceba aqui no cantinho aqui, ó, qual que é o movimento que essa barra vai fazer, né? Ela originalmente já está em roxo aqui, aí ele escorregou um pouquinho, vira essa barra vermelha, de forma que o centro de massa dela, já que é uma barra homogênea, o centro de massa dela descreve aqui um movimento circular, né? Se a gente tomar como pivô a posição de equilíbrio na vertical aqui. Então é isso que acontece. Então, olha só, então nesse caso aí, a gente vai a variável θ para descrever o movimento da barra, certo? Então, o ponto G ali, que concentra toda a massa ali para efeito de modelagem, se deslocou xg, certo? Então, se a gente pegar e ampliar aqui esse triângulo, então olha só, enquanto o centro da barra M4 se movimentou xg, o centro, né, o centro do disco 2 aqui, ele se movimentou xc2, né, que é justamente esse pedacinho aqui, ó, xc2. E um desnível, né? Um desnível aqui em relação ao ponto de equilíbrio, né? Para a gente contar a energia mecânica, energia potencial gravitacional, no caso, certo? O xg vale essa quantidade aqui, né, L sobre 2 seno de θ, o nível de referência para a gente contar a energia potencial gravitacional, que dela depende, para saber o sinal adequado. E a expressão que nos permite calcular esse desnível, Hg, é essa aqui, clássica, né? No caso que é L sobre 2, 1 menos cosseno de θ. E temos aqui os centros instantâneos de rotação, que é um
que é um artifício da física que nos facilita muito a vida, né? Que é o ponto de contato dos discos com o piso onde ele está rolando, o piso horizontal, tá bom? Então temos o centro instantâneo de rotação C', né? Onde está instantaneamente o disco gira em torno dele. Então aqui, visto por C', o meu centro do disco 1 se deslocou XC1, e a extremidade que interfaceia com essa placa retangular aqui, que está apoiada sobre os dois discos, cuja a variável que governa é a coordenada x, vai se deslocar x. Então tem aqui uma relação linear, representada por esse triângulo azul, e o ângulo que descreve a rotação desse disco C1 é φ. Então temos aí raio 1, raio 1, de forma que, semelhança de triângulos, né? O deslocamento do meu x vai ser 2 vezes o deslocamento do meu centro. A gente vê que esses problemas de método analítico baseado em energia, que tem que fazer análise cinemática, ele se apoia muito em geometria. Geometria plana, simples mesmo, né? Nada de muito sofisticado. Mas temos que tomar esse cuidado. Apesar de simples, temos que dominar. Então, de forma que a gente pode descrever o deslocamento da coordenada do centro do disco 1 como sendo o raio desse disco vezes o ângulo que governa o movimento rotativo aqui, né, circular aqui do disco. Feito essa abordagem similar a gente vai fazer aqui com o disco C2, onde eu tenho o centro instantâneo de rotação C2'. Eu tenho aqui um deslocamento de interesse que é o XA, onde está acoplado o amortecedor. Temos o deslocamento do centro do disco C2, né, o XC2. E da mesma forma, lá na interface com a placa retangular, ele se desloca X. E tem que ser comum ao outro, né? Está solidário, não tem escorregamento. Da mesma forma, uma relação linear, de forma que eu posso usar a semelhança de triângulos aí para relacionar essas variáveis. Então a coordenada x eu posso escrever como sendo o dobro do deslocamento do centro do disco. O deslocamento do centro x, ele também pode ser escrito como Lθ, onde L é o comprimento da barra, ou também pode ser escrito, né? Olha, temos essa relação, mas podemos escrever também o x2, xc2 como sendo R2 beta. Então o xc2, visto por variáveis por ângulos diferentes, eles têm uma relação, né? Eles têm uma relação. Eu posso determinar xc2 visto por θ ou xc2 visto por beta, como está aqui. Bom, como a haste que comunica movimento da barra, essa barrinha pequenininha aqui sem massa, até o centro do disco 2, ela é de massa desprezível e rígida, ou seja, não se deforma. Então, o que o centro do disco se deslocar, disco C2 se deslocar, essa barrinha aqui é obrigada a deslocar. Ela é rígida. Então, como a barrinha também aqui é rígida, o outro lado só pode deslocar no sentido contrário, C2, por conta da rigidez. Tá? E de forma que a deformação da mola que comunica, que conecta essa extremidade superior da barrinha pequena até a placa retangular de massa M4, de massa M3, ela é dada por o X que já se deslocou para a direita da placa, né, que é uma das extremidades da mola, com o XC2 que está se deslocando para a direita. Então a deformação delta minúsculo M2 daquela molinha é a soma do deslocamento das extremidades, que é dado por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Tá? Como a distância que separa aqui embaixo, olhando já, né, o centro até o XA é de R2 sobre 2, eu posso escrever que o meu deslocamento do ponto aqui, desse XA aqui, ele vai ser 1/4 de X ou a metade do XC2, semelhança de triângulos, né, gente? Tem essas duas maneiras, que vai ser de interesse para nós. E a deformação do amortecedor, esse ΔM, vai ser o próprio XA. Por quê? O XA,
a outra extremidade está numa parede que é fixa, né? Então a deformação vai ser o próprio deslocamento de XA. Então, feito tudo isso, a gente pode avançar um pouco. Da mesma forma, eu tenho também uma mola 1 aqui do lado esquerdo, que está conectada à parede, que conecta a parede ao centro do disco 1. Então a deformação da mola 1 aqui é o próprio deslocamento centro 1. E, por fim, como essa barra aqui, ó, olhando aqui do lado superior direito, essa barra aqui não é um pêndulo, pivô fixo, fica pendulando, né? Um movimento de rotação pura. Ela aqui, a gente fala que ela está descrevendo um movimento plano geral. O que é isso, né? É quando o CG, além de transladar, ele rotaciona. Que é o caso aqui, ó, que está acontecendo aqui, ó. Esse CD, ao a barra escorregasse na guia e o CG mudar de lugar, então ele sofreu translação e rotação. Movimento plano geral. De forma que a velocidade do CG é o XG ponto, onde a gente já conhece aqui a expressão do XG, e verticalmente falando, a gente conhece a expressão do HG. Então a gente precisa da velocidade. Por quê? Como é método de energia, a gente precisa calcular a energia cinética. A energia cinética depende da velocidade. Tá bom? Então está colocado aqui. Então, movimento plano geral. Né? Tem que colocar uma definiçãozinha para lembrete, né? É quando o CG translada nas duas direções e rotaciona sem pivô fixo no próprio corpo, né? Isso simultaneamente, obviamente, naturalmente. Bom, dito isso, vamos dar prosseguimento aqui. Então a gente vai escrever todas as variáveis em função da variável x, porque estava no enunciado. Mas eu poderia escrever só em função de qualquer outra variável, mas como o enunciado está preconizando isso aí, está impondo, a gente tem que escrever todas as variáveis aqui, φ, beta, teta, o que aparecer aqui, a gente vai ter que escrever em função de x. Então eu vou escrever teta em função de x, φ em função de x e beta em função de x. A gente já tem as relações lá atrás, baseadas na parte primeira lá da análise cinemática. Então olha só, é isso que acontece. Ó, a gente já tínhamos essas informações lá. Todas elas. Cada qual com a sua variável, né, de interesse, né, de vínculo. Então vou escrever todo mundo aqui em função de x. Em função de x. Eu quero escrever teta em função de x aqui. Vamos olhar esse lado aqui, ó. E olhando todos, né? Se eu fizer observar todas essas relações, todas elas, é só isolar o θ aqui no caso, ó. E, ó, o θ virou x sobre 2L, ou seja, escrevi θ em função de x. Aqui mesma coisa, ó. Eu escrevi φ em função de x sobre 2R1. Da mesma forma, escrevi beta em função de x. Então, por que isso? Porque eu preciso escrever a equação do movimento em função de x. Então, em vez de ficar fazendo essas manipulações lá no final, eu já faço aqui no começo e já vou caminhando tudo com x. É uma sugestão que eu dou. Tá? Você pode fazer lá no final e convertendo tudo. Eu sugiro fortemente que faça essas conversões logo no início. Então, olha só. Então, se eu tenho os tetas, φ e beta, que são coordenadas de deslocamento angular, eu tenho as velocidades angulares. Só derivar em relação ao tempo. Ó. Derivei em relação ao tempo. Ficaram essas expressões. E se eu pegar essa derivada e elevar ao quadrado, porque eu vou precisar das velocidades por causa da energia cinética, né? Eu vou precisar das velocidades ao quadrado. Então, percebam, à medida que eu vou fazendo isso aqui já previamente, facilita lá na frente na hora de calcular as energias. Então, tem todas as velocidades já ao quadrado aqui, para ficar mais fácil de calcular as energias cinéticas. Então, vou mandar aqui um pouco mais. Agora, deformações das molas. Isso vai impactar onde? Nas energias potenciais elásticas. Então, a mola 1, mola 2, né? Eles têm essas deformações aí, ó. A gente tem esses vínculos, né? Sabe que x pode ser 2xc1, assim como x pode ser escrito como 2xc2. E a gente já conhece as expressões das deformações da mola que a gente viu lá atrás. Então, tem as deformações das molas aqui. Tá bom? Então, eu coloquei tudo aqui em função de x, ó, a deformação da mola 1 em função de x fica assim, a deformação da mola 2 em função de x fica 3 meios de x. Então, eu vou fazer a mesma coisa, que quando for calcular a energia potencial elástica, eu vou precisar do deslocamento
da deformação ao quadrado. Então já faço aqui previamente, ó, já poupa muito trabalho lá na frente. E fica mais organizado também, né? Então fica dessa forma. Já deixa pronto aí, né? Igual receita de bolo, deixa e reserva, né? E a deformação e velocidade do amortecedor, a gente precisa disso, né? Então a deformação do amortecedor, ele pode ser escrito como o próprio XA. E eu sei que o XA pode ser escrito como 1/4 de X ou metade de XC2. Então, caminhando um pouco mais, então chego simplesmente que a minha deformação do amortecedor é 1/4 de X. Só que eu preciso dessa deformação ao quadrado para calcular a função de dissipação de Rayleigh. Aí, derivei primeiro, né, para achar a velocidade, derivei em relação ao tempo e elevo ao quadrado, deixo quieto aí no canto. Depois é só usar ela prontinha. Caminhemos. E o desnível de G já foi, a expressão já foi calculada, a gente só vai desenvolver um pouco mais aqui. E já colocando em função de X. Então, olha só. A gente sabe que para o método de energia, o cosseno de θ para ângulos pequenos não é simplesmente 1. A gente precisa pegar os dois termos da expansão de Taylor, série de Taylor, né? Para não dar problema. Então, é isso aqui que está no retângulo laranja. A gente substitui, desenvolve um pouco mais, chega aqui em função de θ, o HG pode ser escrito dessa forma, mas eu quero escrever em função de X. Então, pega aquele θ lá atrás que a gente já escreveu em função de X e substitui. Olha lá, ó. Então, o nosso desnível ficou escrito em função de X. Dx. E, por fim, aqui, né, já finalizando essa parte, a gente vai calcular a velocidade de translação de G, que é daquela barra lá, massa M4. Olha aqui, é aquela configuração que a gente já apresentou. Então, tem velocidade, a componente vertical para baixo, horizontal para a esquerda e o giro. E a resultante é isso aí. Então a gente vai calcular essa velocidade na resultante ali. H e G isoladamente, né, derivando com relação ao tempo. Fica com essa configuração. E elevando isso aí ao quadrado, apresenta essa configuração em laranja. E para o XG, de forma similar, derivamos em relação ao tempo. Não esqueça de usar a regra da cadeia, né, que é derivada do todo vezes derivada da parte, por isso que apareceu esse θ ponto aí, e elevando ao quadrado, fica com essa configuração. Mas ainda, eu preciso escrever essas expressões em função de X, porque o enunciado está impondo. Então a gente pega esse camarada aí, ó, para quem não sabe, esse cidadão aí é o Pitágoras. Aplicar o teoreminha dele, né? A gente aplica o teorema dele, olha que interessante, né? Aplicando o teorema dele, a gente chega à conclusão, aparece aqui ó, a relação mãe da trigonometria, né, que é seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno quadrado desse mesmo ângulo igual a 1. Então isso aqui simplifica para 1, de forma que a minha velocidade ao quadrado, já calculada em função de x, está aqui, ó, reservadinha. Tá bom? Bom, então caminhando aqui, isso aí corta, como já falei. Agora vamos calcular as energias propriamente ditas. Todo esse esforço até agora para calcular os parâmetros de interesse para o cálculo das energias. Então, bora lá. Energia cinética, né? Vou pegar cada corpo que tem massa e vou calcular separadamente para ficar organizado. Então, a gente vai tratar agora a rotação em torno de C', ou seja, um rolamento puro. Então, vai aquela questão do centro instantâneo de rotação. Olha que interessante. Então, disco 1. Então, vai ficar energia cinética desse disco, meio, né, de J, né, que é o momento de inércia desse disco em relação a C'. Não em relação ao centro do disco, ó, C'. Vezes φ ponto ao quadrado. A gente já tem tudo isso escrito, viu a importância de a gente fazer isso previamente? A gente pega e só substitui, que ó, o φ ponto ao quadrado já está aqui, ponto. Calculamos aí a energia cinética do disco 1. Disco 2, análise semelhante. Rotação em torno do centro C2. C2', perdão, que é o centro instantâneo de rotação para o disco 2. Então, similarmente, só que aqui o ângulo é beta, né, obviamente, mudou o disco. Então, de forma que já substituindo para aqueles parâmetros já calculados previamente, a gente chega para essa expressão para energia cinética 2, disco 2.
precisamos tratar a translação horizontal daquele blocão que apoia sobre os dois discos, né? De massa M3. Então, olha só. Então, energia cinética de translação é meio da massa desse disco, dessa placa, esse x ao ponto ao quadrado, que ele é o próprio x, né? Não tem que converter, porque é sobre essa coordenada que a gente vai escrever. Agora, a translação geral de G, né? Ou seja, a translação do G da barra lá, da M4. Então vai ficar a massa meio da massa dessa barra, vezes o VG ao quadrado. Lembrando, né, que a energia é uma grandeza escalar, não tem direção, né, gente? Então, por isso que o que interessa aqui é o módulo. Então tá aí substituído já em X. Por fim, a rotação em torno de G. Então, aí na rotação é meio de JG, em torno de G, né, o momento de inércia, θ.2, substituindo já em função de X. Então aqui a gente tem todas as energias cinéticas. E lembrando, né, por que está tudo em função de X? Porque o enunciado pede que seja em função de X, só para lembrar isso aí. Bom, aí, ó, tá todo mundo em função de X aí, ó, e suas derivadas, tá? Bom, vamos pensar agora nas energias potenciais. A primeira dela é a elástica. Então, da mola 1, Vzão é 1, meio de K1, deformação daquela mola ao quadrado. Já substituindo com as deformações que a gente já tem lá de trás, fica com essa expressão. Mola 2, similarmente, temos todos os parâmetros aí já calculados, só substituir. Energia potencial elástica de mola 2. A gravitacional, por que a gravitacional? Porque aquela barra M3, ela muda de cota o CG dela, né? Então tem desnível, então tem que entrar. Então olha só, olha o desenho aí mostrando, né? Inicialmente na posição de equilíbrio ela está em pé aqui roxa, depois que ela escorrega, olha lá, o CG mudou de lugar, ó. Mudou de lugar, então ele tem um desnível. Como a gente já tem tudo, né? Lembrando que se a única movimentação possível é de ser abaixo do nível de referência que a gente estabeleceu lá no começo, o sinal é negativo. A energia potencial precisa de referencial. Ele é negativo. Então a gente substitui, tá simplesmente isso aí, não se esqueçam do menos. E agora, por fim, o cálculo da função de dissipação de Rayleigh, que mede, que contempla o amortecedor, né? Dissipação de energia, que é o papel do amortecedor. Então o Dzão é meio de ser a velocidade com que o amortecedor é solicitado ao quadrado, a gente já tem isso tudo, substituindo dá isso aí. Então a energia cinética total, né? Para pegar a energia cinética total, tem essa cara, ó, são 5 termos, hein, gente? 5 termos. Em função de X, sem estresse aqui, ó. Energia potencial total, soma-se todas, né? Tá somadinha aqui. Percebam a importância que eu sempre falo, gente. Coloquem o meio do lado direito, esquerdo, e a velocidade ao quadrado do outro lado, e o que sobrar é dentro do parênteses. Façam isso, né? Que facilita muito na hora de a gente derivar depois, fica bem fácil. Não tem que ficar... É uma sugestão que eu sempre dou para os alunos. Da mesma forma que eu deixei o meio de um lado, a variável ao quadrado do outro, e o miolo tem que estar dentro. Então façam isso acontecer. Coloque fator comum, enfim. Façam isso acontecer, porque é possível. Bom, então ali, como é um amortecedor só, o próprio dele já é o total, ó. Tá aqui, ó. É o total. Ó, todo mundo é em função de X, gente, ó. Só para deixar bem evidente. Todo mundo em função de X. E agora o emprego da equação de Lagrange, né? A equação de Lagrange tem uma outra forma. Tá? Aqui o seu cálculo lagrangiano, que é a diferença da energia cinética pela potencial. Mas eu gosto mais dessa abordagem aqui. Bom, vamos lá. Então a gente tem... Quem que são os Qs, né? Que são as coordenadas generalizadas. No nosso caso que é o X. Então o Q é X, então o Q ponto é o X ponto, e o Q é 0 porque se trata de uma vibração livre. Não tem força promovendo aqui a vibração. Quando é vibração livre, ela só depende de condições iniciais. Então esse Q é nulo. Bom, vibração livre, ó. Reforçando. Então vamos andando aqui, né? Só mudei aqui do Q para X. E vamos aqui a cada termo, ó. Vamos ver. A derivada parcial da energia cinética total em relação a X. Aqui a expressão dela, ó. A variável que está aqui é X ponto.
Não tem o x puro aqui. Então, se não tem o x puro aqui, isso aqui tudo passa a ser uma constante. Então, a derivada disso aí é zero. Esse termo aqui, ele vira zero. Tá? Bom, vamos para esse outro termo, né, que é uma derivada parcial da energia cinética pela velocidade. Tá? E depois disso tem uma derivada do tempo em relação ao que sobrou aí dentro desse parênteses. A gente vai fazer aqui agora, ó. Então a gente vai pegar aqui, derivou, olha a importância, né, de colocar meio de um lado e a variável quadrada do outro. Se eu derivo isso aqui, ó, baixo grau, né, o 2 vem para cá, corta. Então o que tiver dentro do miolo já é a derivada parcial em relação à velocidade, é o que está aqui. E eu derivo em relação ao tempo, então o que era x ponto vira x2 pontos, está aqui. Está aqui. Agora, a derivada parcial da energia potencial total com respeito a x. A expressão está aqui, ó. Mais fácil ainda aqui, ó. Derivou isso aqui em relação a x. 2 vem para cá, corta com 2. Então, o miolo dentro do parênteses é o que sobrou. É essa parcela nossa. Está aqui já. E, por fim, a função de dissipação de Rayleigh, né? A expressão está aqui embaixo, ó, gente, ó. Se eu derivar isso aí em relação a x ponto, baixo o grau aqui, né? 2 vem para cá, corta. Fica tão somente C 16 avos aí. X ponto. Então a gente já tem os termos da equação do movimento aqui. Já tem os termos. Então, olha só. Olha que interessante, ó. Quem que é a massa equivalente? É esse miolo aí, ó. A equação da forma geral está aqui embaixo. Quem que é o C equivalente para essa equação? Está aqui, ó. Olha que maravilha. E aqui o K equivalente. Então tem os termos da equação do movimento. Então já está escrita a equação do movimento aqui, né? Quase lá, né? Vamos lá. Então, mas falta calcular os momentos de inércia, né? Esses momentos de inércia que a gente não sabe ainda a priori. São esses aí, ó. Então vamos calcular. Aqui seria 90% do problema, né? Mas a gente tem que calcular as energias cinéticas. Então, os momentos, cálculo dos momentos de energia cinética. Perdão, cálculo dos momentos de inércia de massa. Embolando aqui. Então, olha só, rotação em torno do centro instantâneo. Então, eu preciso usar o teorema dos eixos paralelos, né? Para transladar, aqui, ó, transladar o momento do CG até o ponto de giro, que é o CIR. Olha lá, ó, centro instantâneo de rotação. Então, fazendo isso, simples, né? Essa formulário já está aí, então fica 3 meios M1R1 ao quadrado, 3 meios M2R2 ao quadrado. Agora tem a energia, momento de inércia da barra. O momento de inércia da barra em torno do seu CG é o do formulário. É o do próprio formulário, tá aí, ó. Tá aí. Agora é substituir isso tudo aí na expressão de massa equivalente aí, ó. Se eu substituir aquilo ali tudo, ó, ó como é que vai ficar. Eu substituo massa equivalente aí, ó. Substituir tudo ali, ó. Substituir tudo. Mas olha que detalhe interessante. Olha que detalhe interessante, ó. Olha que interessante. Isso aqui, ó. A gente já viu isso aí, nos problemas de pêndulo mesmo, né? A gente viu que um pêndulo pivotado na extremidade, o momento de inércia a massa, ela é o quadrado dividido por 3, né? Então tá aqui, ó. Essa massa equivalente aí. Essa parcela, não a massa equivalente inteira, essa parcela aqui, ó. Então, se eu substituo, vai ficar com essa configuração aí, tá? Vai ficar com essa configuração. E o que eu fiz aqui? A gente pegou, tinha coisas aqui, ó. Por que sumiu L ao quadrado? Porque estava aqui 1 sobre 4L ao quadrado, por isso que sobrou só M4 sobre 12 aqui, tá bom? Então vou mandar um pouquinho mais. Agora a equação do movimento em função de x é substituir todo mundo, olha aí. Chegamos na equação do movimento. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Certo? A gente pode dar uma organizada a mais aí. Se chegasse aqui nessa primeira já estava bom. A gente dá uma organizadinha a mais aí. E dá para florear mais um pouco também. O que eu fiz aí, né? Para tirar os denominadores. A gente multiplicou aí por 48 tudo, né? Aí some com os denominadores. Mas se chegasse aqui em cima, ó, já estava ok. Tá?
Então essa aqui, ó, uma forma bastante elegante, tá aí. Então temos aí a equação do movimento para aquele sisteminha lá do começo, certo? Então, pessoal, agradeço aí mais uma vez a atenção, espero que ajude os alunos aí que estejam cursando vibrações. Gostou do material? Compartilhe com seus amigos aí, colegas de outros lugares aí, para a gente difundir esse conhecimento e fazer com que isso chegue ao máximo de pessoas possível, que possa ajudar. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Obrigadão e até mais.